Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem aí, esse momento maluco que nós estamos vivendo. Bom, eu havia prometido para algumas pessoas que até solicitaram, na verdade, um aulão de revisão aí sobre o Gérard Lebrun. Então, eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos importantes para compreender bem a ideia de poder dele. Não é tudo que ele trabalha no livro, evidentemente, aqui é só um aulão, tentando até relacionar com alguns outros autores, como a Hannah Arendt, algumas ideias do Lebrun aí, tá bom? Pois bem, um conceito importante para entender a ideia de poder nesse texto, que é poder do Gérard Lebrun, sem dúvida alguma, é a ideia de potência, tá? A potência é a capacidade de efetuar um desempenho determinado, ainda que o ator nunca passe para o ato. Atenção! Eu não sei se eu já falei em algumas aulas anteriores sobre a ideia de ato e potência em Aristóteles. Eu creio que na aula mais extensa sobre Gérard Lebrun, que tem aqui no canal, eu tenha falado dessa ideia de potência. A potência é mais ou menos assim. Vamos pegar, por exemplo, um feto humano, tá? Você pega um feto humano, um bebê na barriga da mãe ainda, aquele bebê, ele não pode virar um elefante quando ele se tornar adulto. Depois que ele nasce e depois, passados alguns anos, ele não vai virar um elefante. Ele irá virar um ser humano adulto, porque naquele feto existe a potencialidade dele ser um ser humano adulto. Se não existir nenhum empecilho para o seu desenvolvimento, para o seu nascimento e para a posterior vida aqui na Terra, aquele feto irá virar um ser humano adulto. Homem ou mulher, não importa, mas certamente será um ser humano, tá? Porque ele tem a potencialidade de ser um ser humano. Agora veja, o fato daquela criança, daquele bebê, ser potencialmente um ser humano adulto, ele é um ser humano bebê, ele tem potência de ser um ser humano adulto. Não significa que ele irá conseguir necessariamente, tá? Porque para a potência se atualizar, é necessário uma série de circunstâncias, como, por exemplo, uma boa gestação, uma boa alimentação, né? Não estar, muitas vezes, num estado de vulnerabilidade social, que, infelizmente, muitas crianças se encontram, e assim por diante. Mas o que isso tem a ver com poder? Segundo Lebrun, existem algumas pessoas que têm potência de exercer o poder, tá? Ok? Então, os indivíduos, eles têm, às vezes, a potência de exercer o poder, mas não têm os meios pelos quais ele poderá exercer o poder, por assim dizer, as ferramentas para atualizar esse poder. Então, existe uma coisa em Aristóteles lá chamado ato e potência. É importante entender isso. Potência é aquilo que está inserido como possibilidade de algo acontecer. E o ato é quando aquela potência se atualizou. Então, por exemplo, a pessoa tem a capacidade de desenvolver o poder, mas ela não atualizou porque ela não tem ferramentas para exercer esse poder. Então, ela não pode dominar ainda. Quando ela dominar, ou quando um grupo estiver dominando, a sua potência foi atualizada. Ou seja, tudo aquilo que era apenas potência passou a ser poder de fato. Mesma coisa, voltando para o bebê. O bebê é uma criança, o bebê adulto é o ser humano atualizado. É o ser humano atualizado daquela potência inicial do bebê. Força seria o quê? Não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força aqui seria, por assim dizer, as ferramentas utilizadas, os mecanismos utilizados para a atualização daquela potência, para que o poder seja consolidado, tá? Vale ressaltar que para Gérard Lebrun, tá? A força não significa somente força física ou bélica,
para dominar um grupo. Portanto, não é apenas a força militar, tá? Mas pode ser uma força pautada no contrato social, tá? Numa Constituição, tá? Muitas vezes até democraticamente construída, tá? Porque a Constituição, ela serve para manter um poder. No caso de um país democrático, um poder equilibrado, sadio, tá? Que pretenda evitar os totalitarismos. Agora, veja, também, obviamente, pode ser exercida por meio da violência, da censura, da opressão, no caso de países totalitários. Então, a força é um instrumento utilizado, seja o direito, no caso de uma Constituição, de um conjunto de leis, seja o poder militar, o poder autoritário. Bom, e o poder, portanto, seria a potência consolidada pela força, ou seja, a potência de um grupo ou de uma pessoa, de um governante, ele tem os instrumentos necessários, pautados no direito, pautados na força bélica, seja lá o que for, não necessariamente na violência, e tendo posse desses instrumentos, ele consegue dominar um grupo de indivíduos. Bom, a política seria o que, então? A atividade social que se propõe a garantir pela força, por aquelas ferramentas, fundada geralmente no direito, normalmente é o direito, esse instrumento que gera o poder e equilibra esse poder, a segurança externa e a concórdia interna de uma unidade política particular. Então, a política deveria ser, pelo menos, a habilidade de equilíbrio desse poder que foi atualizado. Então, seria tanto aquela forma de estimular o poder, mas um poder equilibrado, de instituir um poder, mas um poder equilibrado. Isso no campo ideal, porque na prática, muitas vezes, esse poder é excedido. Tá? Muito bem. Então, política seria a arte do possível, essa arte de equilibrar as forças, deveria ter essa função de ser uma função para o bem comum, tá? Do poder ser exercido para o bem comum, e assim por diante. Há alguns outros conceitos trabalhados pelo autor que a gente pode ressaltar aqui. Não sei por que não está indo para frente esse treco. Aí. Bom, ainda em Aristóteles, Gerard Lebrun vai lembrar de um outro conceito. Esqueçam agora a ideia do ato e potência, falado no slide anterior. Seria a ideia do politizar aristotélico. O que é o politizar aristotélico? Para Aristóteles, a política tinha que ser exercida para o bem. Olha que letra maravilhosa. O slide já é maravilhoso, né? Branco com letra azul. Mudei. Os outros eram com letras pretas. Já mudou um pouco, né? Então, ó, a política para Aristóteles deveria ser uma política para o bem comum, tá? Nas democracias atenienses, se vocês lembrarem, tá? Os cidadãos, eles buscavam, pelo menos tinham na teoria, a ideia de buscar o bem comum, o bem da cidade, o bem-estar da cidade. Por isso, o debate, a participação e assim por diante. Embora Aristóteles tenha criticado a democracia de certa forma, tá? Mas, de qualquer maneira, o bem comum era o objetivo da política entre os gregos. Por isso que havia debate, havia participação, pelo menos daqueles que tinham o direito de participar, né? Que eram os homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, pelo menos em Atenas, né? E assim por diante. Em outras cidades tinham outros critérios, mas de qualquer maneira, esse era o de Atenas. Já ao longo do tempo, passando pela Antiguidade Clássica, período medieval, as coisas foram mudando, até que no período moderno, dos estados absolutistas, por assim dizer, aonde já havia se perdido há muito tempo a participação, entre aspas, dos cidadãos nos debates públicos, nas discussões, na criação das leis, no Estado moderno, o que vai importar é a ordem. É a ordem. Mesmo que ela não beneficie toda a população, mas é a ordem. Por isso, as pessoas confiam nas instituições, muitas vezes atreladas ao rei, ao monarca absolutista, ou à igreja, né? No caso dos estados absolutistas,
o controle social, a ordem social, a criação das leis, o destino de suas vidas, de certa forma, tá? Porque se perdeu aquela cultura de uma política feita pela maioria dos considerados cidadãos e para o bem comum. O que importa agora é a ordem social, tá? Muito bem. Entrando no período contemporâneo, tá? Esqueçam aqui agora essa ideia da Idade Moderna, mas aqui já no período contemporâneo, eu vou abreviar aqui porque eu estou com preguiça de digitar, mas vocês entenderam que se lasque, tá? Nós temos muita informação chegando, tá? Por exemplo, o Gerald Lebrun escreveu, não tinha essa popularidade, quando ele escreveu essa popularidade da internet, assim por diante. Mas, de certa forma, ele não está de todo errado quando ele diz que nós estamos debatendo política como nunca, talvez, na história da humanidade. Mas isso não significa que o cidadão é politizado no sentido como eram os cidadãos atenienses, lá na democracia ateniense. Porque nós temos muita informação, muita política, respiramos política, falamos de política, às vezes, o dia inteiro, mas na hora de exercer a nossa atividade pública, nós resumimos a nossa atividade simplesmente ao voto. Então, repolitização não se distingue de apolitização. Parece uma contradição, né? Você ter um processo de repolitização de massa, mas, ao mesmo tempo, essa massa com menos poder de ação, por assim dizer. Então, é uma contradição. O Gerald Lebrun brinca, inclusive, num dos capítulos, quando ele fala da farsa liberal, ou coisa do tipo, não lembro agora o certo, a ideia. Então, é um outro ponto, outra ideia que é legal vocês lembrarem. Em outras palavras, segundo o Gerald Lebrun, mesmo um regime político que se fundamenta em eleições, como os regimes liberais contemporâneos, pode vir a ser uma tirania democrática, se o cidadão não se importar com o bem comum, com a res pública, que é o significado da palavra, né? O bem público. Lá no caso, ou coisa pública, a tradução original lá no latim, né? A etimologia da palavra, melhor dizendo, no latim. Então, se o cidadão não se importar com o bem comum, alguém vai se importar por ele. É aquilo que a Hannah Arendt trabalha, né? Quando ela fala de que uma das raízes do totalitarismo é o conformismo dos cidadãos que já não se manifestam para o bem comum, abrem mão da sua participação, muitas vezes, tendo em vista algum salvador da pátria, algum grupo ou um político que apresenta-se falando em nome da massa, se apresenta, melhor dizendo, falando em nome da massa, sobre os anseios da população e assim por diante, ganhando credibilidade, porque ele fala como se estivesse representando a população, e essa população muitas vezes abre mão de fiscalizar da forma adequada ou de avaliar se aquele indivíduo que está falando em nome dela realmente está interessado no bem comum. E, por assim dizer, isso pode dar margem para a origem de totalitaristas, né? Pessoas totalitárias, que querem simplesmente o poder fingindo representar a população. Pois bem, meus amores e minhas amoras, revisão de alguns conceitos básicos, aí, espero poder ter ajudado. Fiz o possível, se não deu certo, que se lasque, no bom sentido, lógico, eu estou brincando, tá? Virando a chavinha, como eu gosto sempre de trazer uma reflexão de um texto sagrado, visto que nesse canal há um espaço, creio eu, democrático, do qual eu posso falar também das coisas que eu creio. Então, aquilo que eu creio como uma boa medida para equilibrar as relações e para evitar, inclusive, o exercício da tirania do poder, foi dito pelo apóstolo Paulo, tá? Quando ele fala lá na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 3, o seguinte: isso aqui não vai cair no vestibular, tá? É só uma reflexão de algo que eu creio. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ele está escrevendo para os cristãos de Roma, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Significa aqui, basicamente, é o seguinte: Deus deu a cada um um dom, Deus deu a cada um uma capacidade, certo? E nós devemos exercer isso para o bem comum, para a comunhão, de forma equilibrada, para que todos possam crescer dentro daquilo que Deus deu ao outro também, e aos outros, e assim a comunidade inteira cresce. Pois se eu começar a exercer poder ou funcionalidades a mais do que Deus me deu, eu vou estar ultrapassando o limite, tá? Do qual ele estabeleceu para mim. É lógico que aqui ele está falando do funcionamento de uma igreja, a palavra aqui é para os cristãos lá. Mas isso serve, em certa medida, para as nossas vidas no geral, porque nós temos que nos avaliar o que eu sei, o que eu não sei, o que eu posso, o que eu não posso, tá? E ter consciência de que isso é uma medida para a minha ação em relação ao outro, tá? Se eu sei até uma certa medida, eu vou ensinar aqueles que não sabem, mas eu não preciso humilhar aqueles que não sabem. Se eu não sei, não adianta eu me exceder achando que eu sei mais, porque eu vou estar prejudicando a mim mesmo, evitando, pelo meu orgulho, a possibilidade de aprender e atrapalhando os outros, inclusive, ensinando muitas vezes o que não se deve. Então, tomar para si uma justa medida. Está lá na Escritura Sagrada, uma bela de uma lição para a gente equilibrar as nossas relações. Para com os homens e também para com Deus, porque perante Deus nós sempre teremos uma posição de inferioridade, dentro da realidade da existência divina. Então, Deus abençoe vocês, bons estudos, fiquem na paz, se cuidem, até uma próxima.